poder do silêncio. O silêncio verdadeiro não é a ausência de som. É a ausência de ruído interno. É quando a mente, por um breve instante, deixa de comentar, julgar ou comparar. E, nesse intervalo, algo mais profundo emerge. Em um mundo onde as vozes externas são muitas, e as internas gritam ainda mais alto, encontrar o silêncio é como encontrar um oásis no meio do deserto. Segundo os ensinamentos de Eckhart Tolle, o silêncio não é apenas uma pausa agradável entre pensamentos. Ele é um portal, um caminho direto para o momento presente. Quando alguém se senta por alguns minutos sem mexer no celular, sem responder mensagens, sem buscar distração, e apenas observa o que está ao redor, sem tentar interpretar ou entender. Esse alguém está tocando a borda do silêncio verdadeiro. E não é necessário estar num templo ou num lugar isolado. O silêncio está disponível em qualquer lugar, até mesmo enquanto se lava a louça, enquanto se espera numa fila, enquanto se observa a chuva cair lá fora. Quando alguém está presente, simplesmente presente, sem desejar que o momento seja diferente, sem resistir à vida, o silêncio floresce por dentro, e nesse silêncio, algo mágico acontece. A mente, que antes era barulhenta como um mercado em dia de feira, começa a se aquietar. As preocupações, que pareciam tão urgentes, perdem força, e o corpo começa a relaxar, como se dissesse: agora sim, estou seguro. Quando alguém percebe que não precisa resolver tudo com a cabeça, que há uma inteligência mais profunda, acessível apenas no silêncio, esse alguém começa a confiar mais na vida. Eckhart Tolle ensina que é no silêncio que encontramos nosso ser verdadeiro, porque é nesse espaço interno, sem pensamentos, que sentimos a paz que não depende de circunstâncias, nem de respostas, nem de soluções imediatas. É uma paz que simplesmente está ali. Quando paramos de procurar, alguém, por exemplo, acorda todos os dias com pressa. A primeira coisa que faz é pegar o celular, responder notificações, olhar a agenda, planejar o dia. Mas num certo momento, ela decide começar de outra forma. Antes de qualquer ação, ela se senta na cama, fecha os olhos por 2 minutos e apenas respira. Nada mais. Nesse pequeno gesto, ela começa a perceber uma nova dimensão de presença, algo sutil, mas poderoso, que estava encoberto pelo ruído constante do pensar. E, ao longo do dia, sempre que o estresse começa a crescer, ela lembra de voltar ao silêncio. Não o silêncio do ambiente, mas o silêncio do agora. Ela aprende a fazer pausas conscientes, antes de responder, antes de reagir, antes de decidir. Essas pausas, pequenas e invisíveis para os outros, se tornam o seu refúgio. E, com o tempo, se tornam sua força. O silêncio não é ausência. Ele é presença plena. É vida sem ruído mental. Quando alguém aprende a valorizar esses espaços silenciosos, descobre que não precisa mais se apegar tanto aos pensamentos, às histórias repetidas da mente, aos medos futuros ou às dores do passado. Porque no silêncio, o que permanece é o que é real agora, e é ali que mora a liberdade. Outro exemplo simples. Alguém está numa conversa difícil, sente-se pressionado, quer se defender, justificar, provar que está certo. Mas então, no meio da troca de palavras, ela escolhe o silêncio. Respira fundo. Não responde imediatamente. Apenas escuta. Presente, mas silenciosa. Essa pausa muda tudo. Desarma o conflito. E permite que ela responda com consciência, não com reatividade. Esse é o poder do silêncio. Ele cura. Ele revela. Ele transforma. Em vez de resistir ao barulho do mundo, alguém aprende a mergulhar no silêncio interior mesmo com o caos externo. Aprende que pode estar em paz mesmo quando as coisas não estão como ela gostaria. Porque a paz não vem do controle. Ela vem do permitir. Permitir que a vida seja como é. E permitir-se descansar no agora. Ao longo dos dias, quem escolhe esse caminho do silêncio vai descobrindo que ele não é vazio. Ele é pleno. É como um espaço sagrado, onde a alma pode respirar. E quanto mais alguém visita esse espaço, mais esse alguém se lembra de quem é. Não o nome, não o papel, não a identidade que a sociedade atribui, mas o ser silencioso, consciente, eterno, que está sempre aqui, agora. Silêncio, o portal para a autoconsciência. Há um espaço, tão sutil quanto poderoso, onde tudo o que é verdadeiro pode ser escutado. Esse espaço não está fora, não está nos ruídos do mundo, está dentro, e só pode ser acessado através do silêncio.
Eckhart Tolle nos lembra que o silêncio não é apenas ausência de som. Ele é um estado interior, um campo fértil onde a presença pode florescer. Quando alguém se permite parar, fechar os olhos e apenas observar os próprios pensamentos passando, como nuvens no céu, sem se apegar, sem julgar, sem tentar mudar nada, nesse momento, algo precioso acontece. Ela começa a perceber que não é os pensamentos que tem, mas o espaço consciente onde esses pensamentos aparecem. E essa simples observação é o início da liberdade. Imagine alguém em meio a um dia comum. Muitos compromissos, notificações, obrigações. A mente corre de uma tarefa para outra, como se estivesse tentando alcançar algo que nunca chega. Mas, num certo instante, essa pessoa decide fazer diferente. Fecha os olhos por alguns minutos no carro, antes de subir para o escritório. Respira fundo. E em vez de pensar, apenas observa. Sente os ombros relaxando. Percebe o barulho da respiração. E nota que, mesmo com tantos pensamentos, há um fundo silencioso por trás de tudo. É como se descobrisse um lugar onde nada precisa ser resolvido. Um lugar onde apenas estar já é suficiente. Tolle ensina que esse espaço de silêncio não nega os pensamentos, mas os acolhe com consciência. Quando não nos identificamos mais com o conteúdo da mente, algo mais profundo pode emergir. E o que emerge? É clareza. A clareza de perceber que muitos dos problemas que parecem urgentes são apenas construções da mente. E que, por trás de toda a turbulência, existe uma presença estável, tranquila e sábia. Essa presença é o que somos, antes de qualquer história que contamos sobre nós mesmos. Quando alguém pratica esse silêncio com regularidade, seja 5 minutos por dia no início da manhã, ou uma pausa consciente antes de uma decisão difícil, começa a notar pequenas mudanças. Ela responde com mais calma, julga menos, reage menos, porque, aos poucos, percebe que não precisa acreditar em tudo que pensa. Ela começa a observar suas emoções sem ser engolida por elas. Vê a raiva chegando e passando. Sente a ansiedade crescendo, mas sem lutar contra. Nesse espaço de observação, a emoção vem, mas também vai. E no meio disso tudo, permanece algo inabalável, uma tranquilidade que não depende de nada externo. Outro exemplo simples. Alguém está prestes a entrar numa conversa difícil. Normalmente, ela já chegaria armada de argumentos, tentando se proteger ou controlar o que o outro vai pensar. Mas dessa vez, ela respira, fecha os olhos por um momento e entra em silêncio. Na presença do agora, ela escuta não apenas as palavras do outro, mas também a própria reação interna. Percebe o ego querendo se defender, mas também percebe que pode escolher não alimentar isso. Ela fala menos, escuta mais, e, mesmo sem dizer muito, sai da conversa sentindo-se inteira, porque ficou conectada com algo mais verdadeiro do que a necessidade de ter razão. Esse é o presente do silêncio. Ele nos devolve a nós mesmos. Ele revela que não somos o caos mental que nos acompanha o dia todo. Somos a consciência silenciosa que observa esse caos, e que pode, gentilmente, transformá-lo. Quando alguém aprende a entrar nesse silêncio, mesmo que por instantes, começa a viver a vida de outro lugar, não mais da mente agitada, mas da presença tranquila. E é nesse estado que a sabedoria aparece, não como resposta intelectual, mas como intuição, como clareza, como um saber que vem de dentro. Por isso, não é preciso esperar ter tempo, ou estar num retiro, ou eliminar todos os ruídos externos. Basta uma escolha, a escolha de, em vez de reagir automaticamente, pausar, respirar, observar, sentir, e confiar que, no silêncio, tudo o que é real se revela, tudo o que é supérfluo se dissolve, e o que permanece é o que você é, sempre foi, e sempre será. Presença silenciosa, consciência desperta, vida viva, aqui e agora. Silenciar a mente, acolher o coração. Silenciar a mente não é ignorar o que sentimos, não é fingir que está tudo bem, não é afastar as emoções ou negar as dores. É, na verdade, ficar presente o suficiente para escutar o que está dentro, sem julgamento, sem fuga. Eckhart Tolle nos lembra que o verdadeiro silêncio não é uma negação da vida, mas um acolhimento profundo daquilo que a vida traz. Quando alguém se senta em silêncio e permite que a emoção venha, sem tentar controlá-la, sem rotulá-la de certa ou errada,
Esse alguém está praticando um dos atos mais corajosos que existem. Estar com a própria verdade, sem resistência. É comum acreditar que, ao buscar paz interior, precisamos eliminar tudo que parece negativo, como se o medo, a raiva ou a tristeza fossem obstáculos a serem vencidos. Mas Tolle ensina algo diferente. Ele mostra que o caminho para a paz não passa pela repressão, passa pela aceitação. E é no silêncio que essa aceitação pode florescer. Porque o silêncio é como um pano de fundo, onde as emoções deixam de ser ameaças e passam a ser mensageiras. Imagine alguém que carrega um aperto no peito há dias, uma ansiedade constante. Ela tenta se distrair, tenta resolver, tenta entender. Mas quanto mais pensa, mais se afasta de si mesma. Até que um dia, ela escolhe simplesmente sentar, ficar em silêncio e sentir, sem tentar mudar nada. Ela coloca uma mão no peito, respira devagar e apenas observa. O desconforto ainda está lá, mas algo novo aparece. Uma compaixão silenciosa, uma presença que não julga, uma aceitação que não precisa de explicação. Ela percebe, pela primeira vez, que pode estar com a emoção, sem se tornar refém dela. Esse é o convite do silêncio. Não fugir, não reagir, mas observar, com gentileza, com abertura. Quando alguém permite que a tristeza esteja presente, sem dramatizar, sem resistir, essa tristeza começa a se transformar. Não porque foi empurrada para longe, mas porque foi acolhida. Porque, no fundo, toda emoção quer apenas ser vista, sentida e amada. E o silêncio é o espaço onde esse amor pode nascer. Não o amor romântico, idealizado, mas o amor da presença, do olhar sem julgamento, do coração que escuta. Quando alguém vive essa experiência, de estar em silêncio com a própria dor, sem querer consertá-la, mas simplesmente permitindo que ela exista, essa pessoa descobre algo precioso. Ela descobre que não é frágil como pensava. Ela é forte, não porque vence as emoções, mas porque é capaz de senti-las e permanecer inteira. O silêncio é um mestre, e sua maior lição é esta: você não precisa se apressar para mudar nada. Você só precisa estar presente, estar com o que é, agora. E ao fazer isso, a transformação acontece por si só, como a neblina que se dissipa ao nascer do sol. As emoções, vistas com consciência, começam a se dissolver, deixando espaço para algo novo, algo leve, algo real. Outro exemplo simples. Alguém está irritada, reage com impaciência, se sente mal por isso. Mas, em vez de se criticar, ela escolhe parar, respirar, ficar em silêncio por alguns minutos. Nesse espaço, ela se pergunta, com gentileza: o que essa irritação está tentando me mostrar? E não precisa de uma resposta imediata, porque o simples ato de perguntar em silêncio já abre caminho para a consciência. Pouco a pouco, ela começa a entender o que está por trás da reação. Talvez um medo não expresso, uma necessidade ignorada, uma dor antiga. E, nesse momento, a emoção deixa de ser inimiga e se torna uma aliada. É assim que o silêncio se torna um companheiro de cura. Ele não promete tirar a dor imediatamente, mas oferece um lugar seguro para que ela possa ser escutada. E, quando escutada com presença, toda dor se suaviza, todo peso se torna mais leve. No final, não é sobre eliminar pensamentos, ou se tornar alguém imune às emoções. É sobre estar desperta, atenta, presente. É sobre saber que, mesmo quando o mundo dentro está agitado, existe um ponto silencioso dentro de nós que nunca se move, nunca se abala. E é nesse ponto, nesse centro silencioso, que mora quem você realmente é. Uma consciência viva, capaz de sentir e de se libertar. Silêncio, um refúgio diário para a alma. Em um mundo que não para, onde tudo parece urgente, e o barulho vem de todos os lados, descobrir o silêncio se torna um ato de coragem. Não o silêncio do ambiente, mas aquele que nasce dentro, quando a mente deixa de correr atrás, e o corpo finalmente repousa. Eckhart Tolle nos lembra que o silêncio não é apenas uma pausa. Ele é presença, é vida desacelerada, é o espaço onde voltamos a ser inteiros. E o mais bonito é que ele está sempre disponível, em qualquer momento, em qualquer lugar. Não é preciso subir uma montanha, nem fugir da rotina. Basta fazer uma escolha. Escolher parar por alguns minutos, respirar, sentar em silêncio, escolher andar sem fones de ouvido, sentir o vento no rosto,
ouvir os sons da vida ao redor, e perceber que tudo já está acontecendo. E nesse instante de presença, a mente se aquieta, o coração desacelera, e a alma respira. Imagine alguém que acorda todos os dias com pressa. Abre os olhos e já pensa no que precisa fazer. Vai direto para as notificações, tarefas, compromissos. E assim, dia após dia, vai se desconectando de si mesma. Mas em um momento de cansaço, ela decide fazer diferente. Acorda e, antes de qualquer movimento, fica sentada na beira da cama por 2 minutos. Em silêncio. Não tenta meditar, nem controlar a respiração. Apenas está. E nesse breve instante, algo muda. Ela sente o corpo, percebe a vida que pulsa em silêncio, e entende que a paz que busca não está no que ainda precisa fazer, mas no agora, no simples estar. Esse momento, tão pequeno, se torna um refúgio, e com o tempo, ela começa a incluir outros instantes assim. Uma caminhada no final da tarde, deixando o celular em casa, olhando o céu, escutando o próprio passo, ou então, a pausa no meio do expediente, fechando os olhos por 1 minuto, voltando para dentro, e cada vez que retorna ao silêncio, ela sente como se estivesse recarregando algo muito profundo, uma energia que o cansaço do mundo parece sempre esgotar, mas que o silêncio restaura. Tolle nos mostra que o silêncio é mais do que uma prática, é um estado de ser, e quando alguém escolhe cultivá-lo, mesmo que por alguns minutos ao dia, essa prática se transforma em força, em clareza, em equilíbrio. Não importa o que esteja acontecendo lá fora, o silêncio oferece um lugar de paz, que ninguém pode tirar. Outro exemplo, alguém está lidando com decisões difíceis, problemas que parecem não ter solução, e a mente, como de costume, começa a girar. Cenários, possibilidades, medos, mas ao invés de seguir esse turbilhão, ela escolhe parar, senta em silêncio, de olhos fechados, e deixa que o silêncio faça o que só ele sabe fazer. Não traz respostas imediatas, mas limpa o espaço interno para que a clareza venha. E, muitas vezes, a solução surge, não da mente agitada, mas da presença tranquila. Essa é a beleza do silêncio. Ele não exige esforço, não exige técnica, apenas disponibilidade. E cada momento que alguém se entrega a ele, é como se estivesse voltando para casa, para o centro, para o coração, para a vida real. Com o tempo, o silêncio deixa de ser um intervalo e se torna um modo de viver. Viver com mais leveza, com mais atenção, com mais verdade. Porque no silêncio, tudo que é essencial se revela, e tudo que é ruído se dissolve. E talvez a maior transformação não venha de fazer mais, mas de parar e permitir-se simplesmente estar. No silêncio está tudo o que você precisa. O silêncio nas relações. Escutar é um ato de presença. Em um mundo onde todos querem ser ouvidos, poucos se permitem escutar de verdade. As palavras se multiplicam, as opiniões se sobrepõem, e o silêncio quase sempre é mal compreendido. Mas Eckhart Tolle nos convida a olhar para esse silêncio não como ausência, mas como presença. Presença verdadeira, presença que escuta, presença que não tem pressa de responder. O silêncio, nesse contexto, é um gesto de coragem, porque requer que deixemos o ego de lado, que soltemos a necessidade de ter razão, de convencer, de dominar a conversa. Ele exige que estejamos ali, por inteiro, não para reagir, mas para acolher. Quando alguém está em uma conversa difícil e escolhe escutar antes de rebater, algo diferente acontece. Essa pessoa não apenas ouve as palavras, ela sente a emoção por trás delas. Ela percebe os silêncios entre as frases e entende que, às vezes, o que mais cura não é o que se diz, mas o espaço que se oferece. Esse espaço silencioso, essa pausa sem julgamento, é onde o outro começa a se sentir seguro para ser quem é. Tolle ensina que escutar ativamente é um dos maiores presentes que podemos dar. E para escutar, é preciso silenciar a mente, silenciar as respostas prontas, os conselhos impulsivos, os julgamentos automáticos, silenciar a pressa de corrigir o outro, ou de trazer a conversa de volta para si. Imagine alguém ouvindo um amigo desabafar. Antigamente, ela interromperia, tentando dar soluções, dizendo o que faria no lugar dele, ou tentando mudar de assunto para aliviar o clima. Mas agora, ela decide fazer diferente. Respira fundo e escuta, presente, atenta.
Em silêncio, ela não precisa preencher os vazios. Ela sabe que o outro só precisa ser ouvido. Sem pressa, sem conselhos. E, no fim, percebe que o amigo se sente mais leve. Não porque ela disse algo mágico, mas porque ela esteve ali. De verdade. Esse é o poder do silêncio nas relações humanas. Ele cria um espaço sagrado, onde a escuta se torna cura, onde a presença se transforma em cuidado. Quando alguém é ouvido com atenção, se sente visto, e, por isso, se sente amado. E o mais transformador é que essa escuta silenciosa também transforma quem escuta. Porque, ao silenciar a mente, ela passa a perceber o quanto seus próprios pensamentos interferiam nas conversas, o quanto suas respostas vinham mais da ansiedade do que da consciência. E agora, ela experimenta algo novo: relacionamentos mais profundos, conexões mais verdadeiras, comunicações mais honestas. A escuta verdadeira não precisa de esforço. Ela nasce quando nos entregamos ao momento e deixamos o silêncio nos guiar. E esse silêncio não é vazio. Ele é cheio de presença, de respeito, de empatia. Quando alguém fala e o outro escuta com o coração, sem interromper, sem antecipar, sem esperar a própria vez de falar, esse encontro se torna raro, mas profundamente transformador. E, ao praticar isso com frequência, ela começa a perceber que a qualidade das conversas muda, porque a energia por trás delas também mudou. Ela não fala mais para se afirmar. Ela fala para se expressar, e escuta para compreender, não para responder. E isso vale em todas as relações. Nas conversas do dia a dia, com familiares, colegas de trabalho, desconhecidos, até mesmo em momentos de conflito. O silêncio pode ser a ponte que impede a ruptura, porque onde todos gritam, quem silencia, escuta, e quem escuta, compreende. Então, quando a conversa parecer difícil, quando a tensão crescer, quando o impulso de reagir for forte, é nesse momento que o silêncio é mais poderoso. Respirar, esperar, observar e responder, se for necessário, mas apenas depois que o silêncio tiver feito seu trabalho. O silêncio, nas palavras de Tolle, é a inteligência do agora. Ele dissolve o ego e nos reconecta com o outro, de alma para alma. E isso é o que todos buscamos, mesmo sem saber. Não respostas prontas, mas conexão real. Não palavras em excesso, mas presença em abundância. O silêncio como caminho de retorno a si mesmo. No fim das contas, o silêncio não é um destino. É um caminho, uma jornada contínua e íntima que nos convida, dia após dia, a voltar para dentro. Eckhart Tolle nos lembra que o silêncio é mais do que uma técnica ou uma prática espiritual. Ele é um estado de ser, uma forma de estar no mundo com mais presença, mais leveza, mais verdade. A cada momento em que escolhemos o silêncio, estamos escolhendo viver com mais intenção. Estamos dizendo sim à paz interior, sim à escuta profunda, sim àquilo que realmente importa. Silenciar não é se afastar da vida, é se aproximar dela com mais clareza. É olhar para dentro com curiosidade e amor, e descobrir que, por trás de toda a agitação, de toda a ansiedade, de todo o medo, existe um espaço em nós que permanece intacto, pleno e sereno. Esse espaço é quem somos. Ao abraçarmos o silêncio, encontramos algo que o barulho do mundo nunca poderá nos dar: a conexão com o que é eterno, a sabedoria que não vem do pensamento, mas da presença. E com o tempo, o silêncio deixa de ser um refúgio momentâneo e se torna um modo de viver. Viver com mais propósito, mais compaixão, mais consciência. Porque o verdadeiro silêncio não nos afasta do mundo, ele nos transforma. E ao nos transformarmos, transformamos tudo à nossa volta. Que a cada dia você escolha parar por alguns minutos, fechar os olhos, respirar e lembrar-se de quem você é, além do ruído, além das histórias. Você é esse espaço silencioso. Você é a consciência que observa. Você é a paz que sempre esteve aqui, esperando ser lembrada. Muito obrigado por assistir até o final. Se este conteúdo tocou seu coração ou trouxe clareza à sua mente, compartilhe com alguém que também possa se beneficiar desse silêncio transformador. Às vezes, uma simples escuta pode mudar um dia ou uma vida.